coração de Isaac ali. Deus não recebeu Isaac, né? Naquele momento ali, Deus proporcionou ali um substituto para Isaac, e naquele momento ali, Isaac não foi oferecido. Isaac voltou com Abraão para casa de novo. E muitos pastores têm usado isso hoje. Dá o seu tudo, dá o seu Isaac, né? E as pessoas acabam ali, infelizmente, saindo ali enganadas, porque estão vendo o dízimo ofertar de uma maneira diferente. Só para lembrar, o Abraão não viveu no tempo da lei. Para que as pessoas que têm essa ideia de que a graça aboliu o dízimo, né? Eles usam esse texto. Não, porque o dízimo ele foi constituído pela lei, não foi. Abraão não viveu no tempo da lei, viveu antes da lei. E Abraão decidiu dizimar. Ou seja, o dízimo ele vem bem antes da lei. É um princípio muito mais do que uma ordenança. Entendeu? Vai cair Abel também, antes da lei. Agora, o fato que o Brevio falou é o seguinte: Deus hoje não vai provar mais ninguém, provou Abraão naquela época, hoje não vai provar mais ninguém. E, na verdade, Abraão deu Isaac. O fato de Deus devolver Isaac é outro assunto. Mas Abraão deu o seu filho a Deus, literalmente deu. Mas isso é algo pessoal ou é algo para trazer para a igreja? Porque uma coisa é Deus falar assim, eu quero teu tudo. Outra coisa é o pastor falar para 3 mil pessoas na igreja, dê o seu tudo. Eu não posso fazer disso uma regra. Eu não posso fazer disso uma regra, né? Eu não posso fazer disso uma regra. Não é uma regra, mas o pastor nessa hora não pode estar ouvindo a voz de Deus? Cada um vai agir ali conforme a sinceridade do seu coração, né? Conforme Deus está trabalhando com ele ali, né? De repente, eu acredito, assim, o dinheiro hoje é o Deus do mundo, certo? Não dá para viver sem dinheiro. Quando nós pegamos o nosso dinheiro e nós dizimamos e ofertamos e consagramos no altar de Deus, nós estamos falando, Senhor, eu sacrifico, Senhor, o Deus desse mundo. O dinheiro não é mais o meu Deus. Quando a Bíblia aborda o assunto de dízimos e oferta, ele está falando para mim sacrificar aquilo que todo mundo adora, aquilo que rege o mundo. Então, eu sou dizimista, eu sou ofertante, a Bíblia diz assim, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos vossos profetas e prosperareis. Aquela pessoa, aquele pastor pode estar até mal intencionado, sim. Vou levantar um dinheiro. Mas se aquela pessoa, com a sinceridade do coração dela, ela recebeu aquela palavra, ela foi lá e ofertou, Deus vai abençoar a vida dela. Então, Deus é que tem que receber. É o nosso coração com Deus. Às vezes a gente fica preocupado quem recebeu, o que vai fazer. Gente, eu entrego e ponto. Tá certo. Só fazer uma parte aqui no que a pastora colocou. O dinheiro é o Deus desse mundo para quem coloca o seu coração no dinheiro. O dinheiro ele é necessário, nós trabalhamos para tê-lo. Essa é uma realidade. Nós vamos nos sustentar, vamos nos manter com dinheiro, que é legal para quem trabalha. O amor ao dinheiro em si, faz o dinheiro ser o amor ao dinheiro, mas quando você pega... Eu gosto de dinheiro. Eu também gosto, é claro. E quem não gosta? Eu gosto de gastar, do dinheiro não, eu gosto de gastar eu gosto de tê-lo para ter os benefícios que ele traz para mim. Então, quando eu entendo que eu estou dizimando e há uma bênção para quem dizima, porque também não podemos ficar aqui achando que não, o irmão vai dizimar e por dizimar, não, aí fica sem propósito. Na igreja não podemos fazer as coisas sem propósito. Eu tenho que dizimar e crer no que a Bíblia diz. Deus derramaria sobre a minha vida uma bênção tal que dela viria maior abastança. Ou seja, eu vou ser abastecido. Minhas necessidades serão supridas. A gente vai para um rápido intervalo e eu quero tocar isso no próximo bloco também, a questão da motivação. Devemos dizimar porque a Bíblia fala que é para dizimar ou porque nós queremos receber bênção? Porque tem diferença. É errado querer, né? Eu vou dizimar porque eu quero mais. Está errado isso? Vamos lá, olha a pergunta para você de casa. Você sabe o que o seu pastor faz com o dízimo? 75% das pessoas dizem sim, maravilha. 25% das pessoas dizem não. Fica antenado na geral. Daqui a pouco a gente volta para o próximo bloco. Não sai daí. Você e o Brasil. Cada vez mais o mercado de trabalho precisa de trabalhadores com qualificação. O que o Brasil está fazendo para isso? O governo federal criou o Pronatec, que democratiza, amplia e interioriza o ensino técnico, oferecendo formação e qualificação profissional a estudantes e trabalhadores de todo o Brasil. Porque o conhecimento transforma as pessoas e o país. Você tem tudo a ver com o desenvolvimento do Brasil. Governo Federal.
Deixo minha visão ao homem que jamais viu o amanhecer nos braços da mulher amada. Deixo meu coração à mulher que vive exclusivamente para fazer o coração de seu filho feliz. Deixo meus rins a pessoas que tiveram seus sonhos interrompidos, mas que ainda os cultivam. Deixo meu pulmão ao adolescente que quer gritar ao mundo mais uma vez: eu te amo! Deixo meu fígado para aqueles que não tinham esperança na recuperação. Deixo ossos, pele e cada tecido meu à criança que ainda não descobriu o que é viver por inteiro. Deixo a você o meu exemplo. Deixo à minha família o desejo de ser um doador. Deixo para a vida, enfim, um recado: nós vencemos. Seja um doador de órgãos, seja um doador de vidas. As riquezas e prazeres da vida podem se tornar uma obsessão, destruindo o ser humano. Sem lançar mão das promessas de Deus, o livro Um Grito por Liberdade Financeira, escrito pelos pastores Jonatas e Ana Lúcia Câmara, nos ensina que podemos ser bem-sucedidos, tendo uma vida próspera e de bem com Deus. Um Grito por Liberdade Financeira. Adquira já o seu nas lojas e principais livrarias. Segundo bloco do Antenados na Geral, quentíssimo o assunto de hoje. Estamos falando de dízimos e ofertas. Participe aqui com a gente, ligando e votando na nossa enquete. Você sabe o que o seu pastor faz com dízimo? Vote sim ou não, que no final desse bloco a gente dá o resultado. A pergunta que eu tinha feito no último bloco é o seguinte: na hora de um crente dar o dízimo, é bom, é correto ele ter a motivação de eu estou dizimando porque eu quero uma retribuição? Eu quero ganhar mais, eu quero que Deus me abençoe? Ou, não, você tem que dizimar porque a Bíblia falou que é para devolver para Deus o que é dele e acabou. Não, a gente tem que dar porque o Senhor falou que vai dar de volta. Independente do dízimo, toda obediência da pessoa, a consequência resulta em bênção. Até porque tudo que é feito com culto a Deus, que é para Deus, tem que ser com razão. Deus ele espera de cada um de nós um culto racional, é o que a Bíblia diz em Romano. O culto tem que ser racional, tem que ter razão. Então, se eu dizimo por dizimar, é uma coisa sem sentido. Então, eu dizimo porque há uma promessa de bênção. E todos aqueles que dizimam têm que esperar sim. E o pastor que não diz para as suas ovelhas que ele é um abençoado por ser um dizimista, ele está errado. É um abençoado sim, os dizimistas têm direito da bênção e Deus dá. Porque o retorno da bênção é uma consequência obediente. O que a Bíblia diz? Eu não posso tirar isso como regra. Diz, eu nunca vi um justo padecer necessidade, nem a sua descendência mendigar o pão. Parte do princípio que se eu dizimo, eu sou justo. Se eu tirar isso como regra, daqui a pouco vamos barganhar com Deus. Marcelo, eu vejo o seguinte: o dízimo é uma coisa que é um mover de Deus. Você vê pelo próprio Caim e Abel a manifestação, não tinha lei, não tinha uma regra, e eles voluntariamente foram lá dizimar. E o próprio Abraão, quando dizimou a Melquisedeque. Então, é uma coisa que Deus já colocou dentro do ser humano. Você vê toda a história da Bíblia, as apresentações, até do ímpio, para buscar perdão de Deus, para buscar uma cura, ele tinha uma oferta a dar, a ser dada. Ana, mulher de Elcana, quando foi entregar Samuel, ela não entregou somente Samuel, ela levou uma oferta também. Por que ela levou oferta? Ela ofereceu um filho. Por que levou oferta? Porque já era um ritual, uma prática judaica, sim, mas uma prática de Deus. Ofertar, dizimar, já é um dom que Deus colocou dentro da pessoa. A pessoa ama a obra, ela ama a obra de Deus, então ela vai dizimar com alegria e com amor. E a pergunta, a bênção financeira só vem através de dízimo e oferta? Se eu não for um dizimista, eu não consigo alcançar uma bênção financeira? A princípio, sim. A Bíblia diz que que Deus te devolverá. Boa medida, sacudida, recalcada, transbordante. Malaquias fala isso. Plantar para colher. Trazei o dízimo. Plantar para colher. Você agora, pode... depende da semente que eu planto. Eu não posso plantar feijão e querer colher tomate. Né? Se eu planto dinheiro, o meu retorno vai ser em dinheiro. Com certeza essa semente ela vai voltar. Se eu planto o meu tempo, dizimo o meu tempo, com certeza isso vai voltar de uma outra maneira. Agora, o perigo, a gente estava até falando aqui, né, fora do ar, o perigo não é quem está dizimando. O perigo é que existe também uma gama de pessoas hoje que não estão dizimando, por um motivo ou outro, talvez por causa de uma tristeza dentro da sua igreja, uma desmotivação, um descontentamento por causa da aplicação de valores financeiros, e não estão dizimando. Agora, esse que é o perigo, que as pessoas que não estão hoje
né, trazendo aquilo que o Senhor outorgou para os seus servos, aí sim vai trazer prejuízo para a vida dessas pessoas. Então nós aqui como debatedores, nós estamos aqui para instruir nossos amigos, irmãos que estão em casa. Meu irmão, se você está com o seu dízimo em casa, se você está descontente, a obediência é dar para a casa do Senhor, trazer a casa do tesouro. Nosso papel é esse. O descontentamento, pastor Marcelo, o descontentamento muitas das vezes é porque a pessoa quer que o dízimo seja aplicado naquilo que lhe convém. Digamos, o músico. Mas não me dá motivo para ele não dizimar, não justifica. Então, o Ministério de Louvor da minha igreja, quando eles me chamam para pedir alguma coisa, eu falo, pastor, tem que comprar retornos novos, tem que comprar um baixo novo. Então, eles querem que os dízimos sejam revestidos para aquilo ali. Já as irmãs, elas querem que melhore a cantina, que melhore uma sala delas, que... E assim a cortina da igreja. Exatamente. E assim direito cada um quer que se invista naquilo que vai trazer um retorno, né? Então tem gente que fala, poxa, eu não estou vendo. É óbvio que não está vendo, porque não está indo para a área que ele atua. A dispensação de oferta, ela é do mordomo da igreja. Exatamente. É do pastor. A dispensação do dízimo da oferta é o pastor. Né? O que acontece hoje é o seguinte, as pessoas hoje acabam não dizimando, não ofertando, como é feita a pergunta, porque não sabe para onde vai o dinheiro. Né? Isso também é um empecilho para as pessoas ofertarem e dizimarem, né? Porque vem a igreja caindo aos pedaços, é uma realidade, né? E o pastor saindo, né? Mudando de carro todo ano, ou mudando de casa. Estou falando que isso acontece, não que seja uma coisa generalizada. Eu acredito o seguinte, se o pastor, ele sendo dispenseiro, como mordomo de Deus, ele prestar conta disso, for mais claro, né? Falou, ó, estou gastando nisso aqui. O dinheiro veio para a igreja e eu sou o dispenseiro de Deus aqui. Então eu vou aplicar nisso. E apresenta isso para a igreja, né? Olha, dando satisfação. Uma satisfação. A prática da transparência e de prestar relatório para a membresia. Incentiva a pessoa a dizimar e ofertar, porque ela sabe aonde está indo o dinheiro dela. Entendeu? Ela vai ofertar com amor, vai ofertar crendo que o pastor dela é um pastor sincero, um pastor aberto. E com certeza, eu duvido que essa pessoa, sabendo que o dinheiro dela está sendo bem investido, ela vai deixar de dizimar e vai deixar de ofertar. Algumas coisas que é difícil, por exemplo, os trabalhos sociais, por exemplo, você vai ter que abrir um parênteses e botar lá, não, esse recurso X da igreja foi para trabalhos sociais, para ajudar alguns irmãos na fé que precisavam. Com certeza. Esses irmãos na fé não podem ser expostos. Não, com certeza, aí não precisa entrar a visão dele é boa, agora não serve de álibi para a pessoa não dizimar. Porque, veja bem, na verdade, quando você dizima não existe oferta, álibi para uma pessoa não dizimar. Com certeza. Não, mas elas fazem isso de álibi. Porque o meu pastor trocou de carro e não botou a lâmpada na igreja. Bom, isso é um álibi que ela está usando. Porque, na verdade, ela não deu dinheiro para o pastor. Ela ofertou para Deus. O pastor, ele é dispenseiro de Deus. Ele vai dar direção àquele dinheiro. Se der errado, ele vai prestar conta a Deus. Deus confiou nele. Mas a pessoa não dizima para o pastor, não oferta para o pastor. Ela deu para Deus. O pastor vai lidar com o dinheiro de Deus. Essa é a realidade bíblica. Já pensou se nós não fôssemos mais... Vou prestar conta ao INSS porque estão roubando. Né? Não é por aí. A questão é princípio bíblico. Eu quero ser abençoada, então eu tenho que dizimar e ofertar. Eu não tenho que ficar, porque fez isso ou não fez aquilo, vou dizimar. A pessoa liberal, ela simplesmente abençoa. Porque se ela simplesmente você tem na congregação, você tem... E ela é abençoada. Pessoas e pessoas na congregação. Hoje, uma igreja que ela abre a sua receita para toda a sua congregação, ela corre o risco de estar sempre sendo assaltada. Essa aqui é a grande verdade. Estamos vivendo dias terríveis. E controlada. Mas nem toda a congregação é santa, isso aqui é a verdade. Controlada, manipulada. Isso pode ser mostrado em arquivo, um arquivo mensal dos membros mas não da há igreja. como você mostrar arquivos e não se transparecer valores também, né? A gente também tem que falar todas as igrejas. Está tudo notificado ali. Eu fico com o que o bispo falou. Eu acho que nada disso justifica não estou falando que justifica. Não estou falando que justifica não dizimar. Eu estou falando o seguinte, eu estou falando que é um desmotivo, porque a pergunta do debate é essa, né? Não deveria ser. O pastor da sua igreja, ele é transparente nos dízimos de oferta? Doutor, na verdade, o descontentamento, seja o que for realizado, interno ou externo, no que tange finanças e parte material da igreja, não justifica para o dizimista. Por quê? O dizimista, ele não é administrador dos bens, nem de finanças, nem de material da igreja. Agora, por ser um dizimista, ele tem direito de reivindicar algo que ele está descontente. Agora, não justifica ele administrar. Eu vou dar ou não vou dar o dízimo? O nosso papel é entregar, meu irmão. O mordomo da igreja é o pastor, ele é o dispenseiro. Cabe o pastor junto com o tesoureiro. Agora,
o pastor que não deve, não teme, meu irmão. Por quê? A evidência, ela é bem palpável. Ela está bem clara, meu irmão. Quando você aplica o dízimo, as finanças corretamente, você vê, meu irmão. Você vê o resultado bem claro. Você vê a obra na igreja, você vê a obra social, você vê a obra andando. Então, nada justifica o dizimista querer administrar o seu dízimo. Já está trazendo maldição para si. O dízimo foi feito para trazer a casa do... O meu papel como dizimista é trazer a casa do tesouro. Dali para frente, não pertence mais a mim. Já estou abençoado por Deus, filho. Pastor Marcelo, o senhor falou agora na maldição, atrai maldição. A Bíblia diz lá no livro de Malaquias que quando a pessoa não dizima, ela é amaldiçoada. Isso é o próprio Deus falando, né? Você sabe que tem obreiros e pastores que não dizimam. Como fica a situação dele? Tá? Vamos entrar por esse meio aí. Foi aquilo que eu falei. Eu vou dizimar o meu tempo. Não vou dizimar financeiramente. Não, olha bem, mas se há um salário, tem que dizimar o salário. Vamos entrar nisso aqui. Mas, os levitas não. Os levitas recebiam, segundo a carta de Deuteronômio 18, os levitas foram separados por Deus, ficaram até sem herança da terra, pelo próprio Moisés, pelo próprio Josué, porque Deus falou, eles não terão herança na terra, a herança deles serão comigo. E da herança que eles vão ter comigo é dos dízimos, das ofertas. Isso está na Bíblia. Tá na Bíblia. Olha que pergunta interessante, eu acho interessante abordar isso aqui. Uma pessoa olha a pergunta da pessoa. O dízimo pode ser o salário do pastor? Se uma pessoa me faz essa pergunta, ou é muito pretensiosa, ou talvez tenha um caso desse na sua igreja que é. E às vezes eu acho interessante em conversa de, porque o pastor Raul daqui tem muitas essas conversas, e tira muito e ganha, e de carro. Já vi igrejas que o pastor tem um bom salário, sim. Às vezes até incompatível com o nível da igreja, com o tamanho, mas ele fala, ele é transparente e fala assim, meu salário é X. Vocês concordam com um pastor que às vezes até ganha um pouco mais, mas fala para o crente, o meu salário é X. Porque tem gente que fala assim, o salário daquele pastor é 30 mil, mas se a igreja do cara rende 3 milhões, querido, o que vocês acham dessa questão de teto, de piso? Ele pode ter um salário alto, mas ele tem que dizer, o dízimo pode ser do pastor. Como é que... Eu acho o seguinte, a Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. Se o pastor, ele dedica a sua vida, e nós sabemos disso, tem pastores que dedicam a sua vida à obra, ele não trabalha, ele não tem outra função. Ele está ali à disposição da igreja 24 horas, que pastor realmente, a qualquer momento, ele recebe uma ligação de madrugada, querendo uma oração. Plantonista, pastor é plantonista. E o que acontece? Eu creio que, nesse caso, o pastor seja digno de receber um salário. Não, mas ele está falando a respeito do valor. Por exemplo, a igreja arrecada... Pode ir, pastor? A igreja arrecada 10 mil. O salário do pastor é 10 mil, essa igreja não vai poder sobreviver, não vai pagar conta de luz, não vai poder fazer obra. Tem que ser compatível com a receita da igreja. Com a receita da igreja. Então você tem... E o salário do pastor é dos dízimos e das ofertas, sim. Sim, exatamente, é o que eu ia falar. O salário do pastor, ele vem dos dízimos e das ofertas. Agora, eu vou além, eu acho que não necessariamente o pastor precisa não ter uma outra função para ele ser remunerado. Eu acho que se ele se dedica, porque o pastor, na verdade, como ele falou, 3 horas da manhã, se o telefone toca e um membro está com problema, ele é pastor de verdade, não é um mercenário, ele vai atendê-lo, ele vai socorrê-lo, ele vai pegar essa ovelha, e acontece muito, não é? O carro do pastor é o carro comunitário, né, da igreja. É a ambulância, passou mal e aquela coisa. Então, esse pastor, embora ele tenha uma outra atividade que gera... E se um dia o pastor não pode atender, caramba, coitado. Ainda que ele tenha uma outra atividade que lhe dê uma renda, eu acho que se a igreja tem condições de dar a ele um salário que vai até ajudá-lo a ter uma vida mais tranquila, porque, queridos, o pastor que ganha um salário abençoado, ele fica mais tranquilo. É melhor para a igreja, é melhor para as ovelhas. Você imagina um pastor que não pagou as contas mensais dele, tem que pregar no domingo. Fica ruim para o pastor. É verdade. Então tem que ter. Quem ministra... A verdade, a Bíblia diz que quem recebe seus bens tem que dividir com aquele que ministra sobre a sua vida. Essa aqui é a verdade. E quem abençoa pastor recebe o nome do pastor. Né? Se o povo entendesse isso, os pastores viveriam com mais tranquilidade. Hoje você tem pastores aí que, coitados, eles passam mal, ficam doentes, não tem um plano de saúde. Às vezes vai visitar o membro porque não tem almoço em casa para comer na casa do membro. Porque você ri, mas acontece mesmo. Olha a pergunta também, que muita gente participando aqui pela internet. Vou fazer uma pergunta, eu vou tirar um pouco também o pastor do divã. Vamos colocar você que é crente, uma pessoa está perguntando. Vem aqui, Deus quer que todo crente seja rico?
Porque às vezes se Deus colocar um dinheirinho na mão do cara, meu amigo, o cara foge da igreja rapidinho. Olha a pergunta que a gente faz para você. Você sabe o que o seu pastor faz com o dízimo? 59% das pessoas dizem sim, 41% das pessoas dizem não. Fica antenado na geral. Daqui a pouco a gente volta pro próximo bloco. Não sai daí. Você e o Brasil. Cada vez mais o mercado de trabalho precisa de trabalhadores com qualificação. O que o Brasil está fazendo para isso? O governo federal criou o Pronatec, que democratiza, amplia e interioriza o ensino técnico, oferecendo formação e qualificação profissional a estudantes e trabalhadores de todo o Brasil. Porque o conhecimento transforma as pessoas e o país. Você tem tudo a ver com o desenvolvimento do Brasil. Governo Federal. Você acha que sabe tudo sobre a Bíblia? Que tal por esse conhecimento em prática contra pessoas de todo o Brasil? Desafio da Bíblia, o maior concurso de conhecimentos bíblicos que você já viu. É só enviar um SMS com a palavra desafio para o número 50006 e pronto. Você receberá perguntas diárias e é só responder certo para acumular pontos. Cada mês um novo desafio. Os primeiros colocados ganharão um MP3 player, tablets, celulares, wallpapers e muito mais. Envie desafio para 50006 e mostre que ninguém conhece a Bíblia mais que você. Desafio da Bíblia. A chance de ganhar está na sua mão. Para mais informações, acesse desafiodabiblia.com.br. Galera, o Puro Humor tá cada vez melhor. 2h30, todo domingo, eu espero você pra confraternizar, pra falar das coisas. Meu amigo Juvenal tá comigo. E aí, rapaziada? Minha irmã Celinha, cheia de bênção. Fala, Vaso. Liga pra rádio dela que eu quero ver. Igorete. Isso me dá muita preguiça. Eu quero ver você domingo, no Puro Humor, 2h30. De volta ao Antenados na Geral, falando sobre dízimos e ofertas. Participe pelo Twitter, internet, SMS ou ligando aqui pro estúdio. Tem muita gente ligando, só que a gente não tá dando espaço não, que o papo tá tão bom aqui, mas pode tentar aí nesse terceiro bloco, você participará ao vivo aqui com a gente. E a pergunta que a gente faz é, você sabe o que o seu pastor faz com o dízimo da sua igreja? Responda sim ou não. Marcelo, aqui do Rio de Janeiro, tá na linha. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde, Marcelo. Você sabe o que o seu pastor faz com o dízimo? Não sei não. Mas você não sabe por que você não procura saber? Ou tem alguma razão para você não saber? Ou você vê também a igreja está construindo, está crescendo? Não precisa nem saber porque visivelmente você nota. Eu confio nele, né? Ele fala, eu confio nele. Embora eu tenha minha posição pessoal, né? E qual é a sua posição pessoal? Minha posição pessoal é que eu sou contra o recolhimento de dízimos. Eu não sou a favor. Mas Marcelo, se a gente diz que a Bíblia diz que tem que dizimar, você ainda concorda? A lei diz que é para dizimar, a graça não. Tá certo, obrigado pela participação, tá bom, Marcelo? Deixa eu falar uma coisa aqui pro Marcelo. Mateus 23, Marcelo, 23, diz assim, ó. Ai de vós, escribas, isso aqui é graça, tá? É Jesus falando. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais, olha, dizimais, pois que dizimais da hortelã e do endro e do cominho e desprezais as mais importantes da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Ou seja, Jesus fala, olha, depois ele diz, fazer isso, porém não esqueçais da misericórdia. Ele diz que dizimar, ele fala, fazer isso é lei, é Jesus. Ué, não foi Cristo que estabeleceu a lei? Isso é graça, Jesus. É graça, perdão, é graça. 60 anos depois de Cristo. Isso é graça. Isso não é lei, isso é graça. Na graça, Cristo fala, ó, fazer isso, ou seja, dizimem sim, mas não esqueçam da misericórdia e do juízo. Ou seja, Cristo, ele mesmo disse que ele não veio abolir a lei, não é? Então, quer dizer, dizer hoje que estamos no tempo da graça, que não precisamos mais dizimar, olha, é não conhecer a Bíblia, isso, né? Ou não querer entender a Bíblia. Pastor, Deus quer fazer todo crente, todo dizimista rico?
Eu pergunto isso pelo seguinte, porque ele conhece a pessoa e o coração dela. Ele sabe assim, ó, se eu botar 20 mil por mês na mão desse cara, rapidinho o cara se desvia e não volta nunca mais para cá. Ele segura um pouquinho a bênção desse cara ou não? Mesmo o cara sendo bom de Mas se fosse por essa visão, Deus então não iria consagrar Judas apóstolo, porque sabia que ele era o traidor, porque Deus tem a sua presciência. Então Deus é sabedor de tudo. Isso não impede que Deus vai te abençoar, porque você vai ser ingrato. É um direito dado pelo próprio Deus. Se quiseres e me ouvides, comereis o melhor dessa terra. Te chamei para estar por cima e não por baixo. Todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Terás para emprestar. Então, veja, Deus quer que todo crente seja abençoado. Tá certo. Pode falar, pastora, claro. Abençoado. Só que eu acho interessante a questão do filho pródigo. A própria bênção do pai, o dinheiro do pai, levou ele para longe do pai. Né? Enquanto ele não tinha o dinheiro ali na mão, ele estava ali bonitinho do lado do pai, servindo. Mas quando ele pegou, ele foi. Tem pessoas que não sabem e não estão prontas para administrar muito dinheiro. A bênção de Deus é para todo mundo. Deus quer me abençoar. Se eu ainda não estou sendo abençoado, se está faltando, é porque ou Deus quer tratar alguma coisa comigo, ou então eu não estou agindo de forma correta. Deus quer abençoar sim. Só que tem pessoas que pegam a bênção de Deus e, agora eu estou bem, estou com carro, pastor, casa de praia, e vou, final de semana, não vou mais para a igreja. Mas aí, pastor, tem pessoa também que não pode nem ser curada. Porque ela está doente, ela está na igreja, é humilde, é curada, ela vai para o mundo. Quer dizer, então, aí é uma questão da pessoa ter o seu coração voltado para as práticas do erro. O filho pródigo tanto reconheceu que ele fez a besteira que ele voltou para a casa do pai, justamente porque na casa do pai ele tinha abundância. Deixa eu fazer uma colocação aqui, né? Talvez para polemizar um pouquinho. Eu não posso colocar o dízimo como sinônimo de prosperidade para a minha vida. Eu não posso generalizar finanças testificando que o dinheiro é o sinônimo de bênção para mim. Porque o dízimo não é uma santificação. O dízimo é um ato de obediência. O que é bênção para mim? Bênção é estar comigo mesmo bem, com meus irmãos e com Deus. Nós falamos, pastor, sobre a bênção financeira. Não, então bênção financeira. Olha bem, o eu não posso dizer que eu dizimei e vou ser próspero. Eu não posso falar isso como regra. Porque a Bíblia diz, como regra, com riqueza, que foi falado aqui. Mas com riqueza, não. Com riqueza. Peraí, o sinônimo da minha bênção não é eu ser rico. Não, o sinônimo da minha bênção... Você está generalizando a expressão bênção, porque, não é? Veja bem, se eu partir desse princípio, eu dizimar, eu vou ser super próspero. O próprio apóstolo Paulo ele fala em Timóteo o seguinte, que o amor ao dinheiro é a raiz que conduz a muitos males. Atrai, não, mas não está sendo colocado mas não isso. Para ser rico. Não, entenda não bem. Para ser rico. Você vai viver numa porção certa, o que você precisa. A Bíblia diz que ele derramaria uma bênção tal que dela viria maior. Isso, mas não riqueza. Ou seja, não, mas eu vou viver bem. É a bem. porção dessa vida. Eu vou viver bem. Eu tenho uma palavra de Provérbios que eu não recordo qual o número, que eu não sou muito bem de gravar. Ele diz o seguinte, que ele não pede muito para ele não se enriquecer e se afastar de Deus. Duas coisas pesa do Senhor. Para não blasfemar do Senhor, falar mal do Senhor. Ele pede a porção equilibrada, a porção da sua sobrevivência. Acho que também tem muito a ver hoje em dia com a nossa cultura. A gente não quer automóvel, a gente quer carrão. Gol não, eu quero Mercedes. Então tem isso. Às vezes até Deus dá para o cara comprar um Gol. Poxa, Gol, porque Gol é tão mal visto. Eu quero Mercedes. Carro é carro, querido. Tá indo para a igreja, dá para se locomover, comprar o pãozinho na esquina, vai. Chega, agora eu quero abordar uma outra coisa. Certo dia, um cabra chegou na igreja e falou assim, pastor, joguei na Mega Sena, pastor. Aí eu, já para tesouraria. Mas, pastor, eu ganhei. Já para secretaria. Mas, pastor, eu ganhei. Já para tesouraria. Por que eu faço essa piadinha? O cara mandou aqui, ó. Um traficante ou um cafetão quer dizimar e dar oferta. O pastor deve aceitar esse dinheiro ilícito? Eu acho que se o pastor não souber de onde é, a consciência... Não, aqui ele está falando, esse sabendo, esse dinheiro ilícito, ele sabe. Esse cara é um assaltante. Claro que não. Assaltante tudo mais. Aí ele vê no jornal no dia anterior... Ele vai estar compactuando com isso. Fulano de tal entrou e roubaram aqui. No outro dia o cara está na igreja dizimando, ou dando uma oferta. Pastor, uma oferta aí, porque minha mãe é da igreja. Olha, isso é tão sério, que a Bíblia diz que quando Ananias e Safira foram ofertar, era uma oferta. Era uma oferta que os discípulos também entraram nela de propósito, vendendo fazenda, vendendo seus bens. Ali é oferta alçada. De maneira que quando Ananias e Safira, o casal, venderam sua propriedade por um valor e pegaram aquele valor e falaram, não vamos dar tudo, vamos dar só a metade do que a gente vendeu. Combinaram entre eles, chegaram diante de Pedro.
olha, Pedro, está aqui a oferta. Pedro, cheio do Espírito Santo, porque eu falei no início, olha, a quem você está dando? O teu pastor é um homem cheio do Espírito Santo, né? Olha, pode esperar que Deus vai usar, ele vai aplicar bem o seu dinheiro. Pedro, cheio do Espírito Santo, falou, foi tudo isso? Foi. Esse foi o valor que a herdade foi vendida? Esse é o valor. Quando ele acabou de dizer isso, ó, caiu e morreu. Aí fez a pergunta, porque você mentiu para o Espírito Santo? Exatamente, bicho. Aí a sua mulher vem, a Safira, e conta a mesma história. O apóstolo diz, olha, está ali os que levaram o teu marido. E ela caiu e morre também. Então, o pastor não pode. Pedro não aceitou de maneira nenhuma aquela oferta que era dinheiro deles, porém havia dentro daquela oferta uma maldição. Por quê? Eles venderam e a proposta era, vamos vender e todo o valor da propriedade será dado como oferta. E nem foi pedida por Deus. Eles voluntariamente desejaram. Vamos lá. Eles mentiram oferta também. É voluntário. Vamos lá. Porque é interessante a gente saber se talvez alguém chegue e o pastor não vai aceitar o dízimo do cara. Se o cara é um traficante, o pastor conhece, tá? A mãe dele tem um monte aí, né? O nome do cara é traficante, o nome do cara é Malaquias. Já sabe que a mãe é mãe de oração. Rouba, todo mundo sabe que ele, dinheiro de tráfico e tudo mais, chega lá, olha, porque minha mãe é daqui, ora por mim, eu amo ela, eu tenho raiz aqui, eu quero dar uma oferta para essa igreja. O pastor pode não aceitar isso? Não é mal, o pastor, eu não digo nem para questão financeira, ser malvado, não aceitar a oferta daquele cara. Mesmo ele falando, pastor, não estou mentindo não, se é 50, eu quero dar porque minha mãe é dessa igreja. E a igreja está meio capenguinha, tem que dar uma melhorada. Não é o pastor ser malvado, o pastor vai sentar com ele, vai orientar ele, e vai explicar para ele que a origem daquele dinheiro é uma origem maligna e que a igreja não concorda com isso. O pastor vai orientar ele a respeito dessa prática que ele está querendo verdade, colocar dentro da igreja, André, que não é aceitável pela igreja. Abre um leque muito grande. Por quê? Porque hoje você tem propriedades que se tornaram igrejas, que foram adquiridas de maneira ilícita no passado, e essas pessoas se converteram e simplesmente doaram. Aí é que está o problema, porque hoje você tem pessoas, não, eu era um grande assaltante de banco. Aí eu consegui comprar isso, comprar aquilo, agora eu me converti. Legal. E o mesmo dinheiro é o dinheiro do assalto. O dinheiro do assalto está lá. Mas biblicamente ele tem que devolver. Exatamente, onde ele ia chegar. Ele tem que devolver, ele tem que se retratar com alguém. Olha o problema que é. É muito sério isso. Então, ele tem que ir até a justiça, se retratar, se acertar. É muito complicado. Nesse ponto aí, nós vemos Ananias, né? Quando teve um encontro com Jesus, ele devolve tudo que ele tinha cobrado a mais, tinha pego ilicitamente, né? Eu acho que esse dinheiro, quando é ilícito, a pessoa ela não pode nem misturar, não tem como se misturar o santo, né, com o profano. Não tem como se misturar isso. Eu tenho aqui acho que tem um Robson na linha, isso mesmo, Robson do Rio de Janeiro. Robson, tudo bem, queridão? Tudo bem. Robson, você sabe o que o seu pastor faz com dízimo na sua igreja? Sei. Legal. Ele presta contas ou você é visível mesmo a mudança? Ele presta conta através de uma assembleia que é apresentada aos membros da igreja e ali ele dá a discriminação do que é feito com os dízimos e as ofertas alçadas. Show de bola. O que sobrou, o que falta, o que vai ser feito. E ainda é feita na Assembleia as perguntas, o que a maioria acha que deve ser feito em termos de prioridade. Show de bola, legal isso aí, Robson. Tem alguma outra pergunta para fazer? No caso eu gostaria de deixar para os irmãos aí presentes, os bispos, pastores, o seguinte pensamento, né? Que o Senhor Jesus, ele entrou em Jerusalém montado em um burrinho, com toda a simplicidade e humildade de espírito. E hoje em dia nós vemos muitos pastores andando com carrões, claro que eu não vou generalizar, mas na sua grande maioria, hoje em dia, os pastores estão muito bem de vida em relação à maioria dos membros das igrejas. Existem membros que são muito humildes e pastores usando da palavra de Deus, de verdades, que eu concordo em dar o dízimo, é bíblico, nós não temos como revogar isso, mas existem pastores colocando o dízimo de forma temerosa, ao ponto das pessoas fazerem das tripas coração para dar o dízimo, e na verdade muita coisa falta para essas pessoas, porque biblicamente falando, o dízimo é para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos Exércitos. E esse mantimento, assim como o irmão falou aí agora, no caso de Malaquias, no caso de Ananias e Safira, o dinheiro, a oferta, o dízimo que vai para a igreja era para ser repartido igualmente entre os irmãos. Isso nas igrejas primitivas. E hoje, muitos pastores dizem que concordam em receber o salário dele da parte do dízimo
quando na verdade ele deveria fazer a obra de Deus por amor. E não é porque eu vou acordar de madrugada e atender um membro que está doente que eu vou ter que cobrar por isso. Jesus nunca cobrou Robson. nada. Verdade, Robson. Obrigado pela participação aí. Ele estava se alongando. Que é muito interessante isso que ele colocou. Tem um outro lado também que eu acho legal a gente abordar no próximo bloco. Tem, por exemplo, existem muitos pastores que são mega empresários e não, eu vou sair da minha vida de empresário, vou ser pastor e já tem uma vida boa, ou ganhavam dinheiro antes se não fosse pastor. Deixa eu a gente vai para um rápido intervalo, intervalo, daqui a pouco a gente volta. Olha a pergunta aí. Você sabe o que o seu pastor faz com o dízimo? 55% das pessoas dizem sim, 45% das pessoas dizem não. Daqui a pouco estamos de volta no último bloco do programa de hoje. Não sai daí. Você e o Brasil. Cada vez mais o mercado de trabalho precisa de trabalhadores com qualificação. O que o Brasil está fazendo para isso? O governo federal criou o Pronatec, que democratiza, amplia e interioriza o ensino técnico, oferecendo formação e qualificação profissional a estudantes e trabalhadores de todo o Brasil. Porque o conhecimento transforma as pessoas e o país. Você tem tudo a ver com o desenvolvimento do Brasil. Governo Federal. Faltam 6 dias para um ano repleto de bênçãos. Perante o teu altar, as vozes que conquistaram o Brasil, agora em espanhol. Perante o teu altar, em espanhol. Já à venda na CPAD, Central de Semeadores, e Disco Laser Gospel, Ministério de Louvor Boas Novas. Mais um CD que vai mudar a sua vida. Criatividade, bom humor, improviso, papo inteligente e muita emoção. Vem com a gente, Hiperativo, o programa que tem o seu jeito e o seu estilo. Todos os sábados às 15 horas, fique ligado aqui na Boas Novas. Você e o Brasil. Cada vez mais o mercado de trabalho precisa de trabalhadores com qualificação. O que o Brasil está fazendo para isso? O governo federal criou o Pronatec, que democratiza, amplia e interioriza o ensino técnico, oferecendo formação e qualificação profissional a estudantes e trabalhadores de todo o Brasil. Porque o conhecimento transforma as pessoas e o país. Você tem tudo a ver com o desenvolvimento do Brasil. Governo Federal. Último bloco do Antenados de hoje, falando sobre dízimos e ofertas. Vote sim ou não na nossa enquete. Você sabe o que seu pastor faz com o dízimo? No final desse bloco a gente dá o resultado. Bispo Joel, o nosso amigo ligou aqui no último bloco e falou da questão do descontentamento dele de ver alguns pastores com nível ou um carro talvez acima da média da igreja. E você acha que tinha alguma coisa para falar sobre isso? Né? Primeiro que o pastor Portela não colocou que o pastor faz a visita porque recebe um salário. Não, faz porque ama a obra de Deus. Vê a necessidade do pastor para se manter, para se deslocar de um lugar para outro. Então é necessário que alguém oferte para ele. Porque se ele é o pastor da igreja e não tem recurso, ele não vai sair. Imagina ele sair de madrugada para atender e de manhã tem que trabalhar. E quanto a Jesus, a Bíblia é bem clara que Jesus fez pobre para nos fazer rico. Jesus pediu oferta. E aí? Qual era o tempo de Jesus? Onde Jesus aplicava o dinheiro da igreja dele? Se Jesus era o pregador de casa em casa, de lugar em lugar. Por que Jesus, então, pedia a oferta e até exaltava pela oferta, como fez com a oferta da viúva pobre? E Jesus cita ali a oferta, que diz que muitos deitaram um saco de ouro. Quer dizer, nós sabemos que tinha até o tesoureiro, que era Judas Iscariote. Então, a oferta, o próprio Jesus nos ensinou. E Jesus, ele entrava em algumas casas também de nobres. Você vê que Jesus entra na casa de Zaqueu e ele falou, olha, Zaqueu, eu quero comer hoje na tua casa. Isso. Quero comer uma comida boa hoje. Porque na casa de Zaqueu a comida era boa, tio. Zaqueu era rico. Eu quero comer na tua casa, hoje eu vou entrar na tua casa, vou comer aí, vou ser bem servido. Essa que é a verdade. Então, essa história, essa cultura de que Jesus era pobrezinho, nasceu em Belém, isso tem que cair, gente. Aí pega uma passagem e fala assim, não, porque o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. As aves do céu têm ninho, né? As raposas têm covil, o filho... Aí dizem, não, Jesus não tinha casa. O que é isso? Jesus estava dizendo para aquele camarada esperto, olha, rapaz, eu vou, mas eu não tenho hora para voltar não, cara.
Eu não sei que hora eu vou voltar, não. Assim como o passarinho, vai e volta, tem hora para ir e voltar, eu não sou assim, não. A raposa tem hora para ir e voltar, mas eu não sou assim, não. Quer me seguir? Então me segue, mas saiba que eu não tenho hora para voltar. Ele não era pobrezinho, não. Eu não vejo um Jesus pobrezinho que não tinha nada. Ele foi de jumentinho, respondendo o irmão. Foi de jumentinho, entrou de jumentinho. Mas tinha um cenáculo, uma casa muito linda, esperando ele com tudo preparado, porque ele deu uma ordem. Manda fulano preparar. Diz que eu, Jesus, mandei ele preparar para mim essa casa. E estava lá tudo esperando ele. Ele tinha, sim, autoridade, influência, e isso dava a Jesus, quando ele queria, tranquilidade para ser muito bem hospedado. Eu acredito o seguinte, há um entendimento, né, um antigo entendimento, em que o crente, ele não podia ser abençoado. Tinha essa primeira impressão, muito tempo atrás, que o crente era aquele uinho, né, o Joãozinho, o que não tinha nada, o que andava de no deserto, que andava com já começa por aí, tem um terceiro ano, já não podia. Isso. Universidade. Então, hoje, graças a Deus, nós já vemos isso. Já vemos pastores médicos, pastores engenheiros, pastores arquitetos, que até por sua profissão têm condições de ter um carro abençoado, de ter uma casa abençoada, e não necessariamente esteja vivendo dessa maneira com o dinheiro que ele recebe da igreja, né? A questão aqui é essa: o pastor receber, o pastor usar, o pastor, né, dispor do dízimo da igreja para ele se manter, para ele se locomover, isso não é errado. Nós não estamos dizendo isso aqui, né? Nós estamos dizendo o seguinte, que assim, não pode se generalizar aquela situação em que todo pastor, o dízimo que está dando para a igreja, as pessoas acharem, né, que o pastor está usando aquilo indevidamente, que o pastor não pode ter um carro, não pode ter uma casa, ele não pode viajar. De repente o pastor ele quer investir no estudo dele. Com certeza, eu me sentiria honrado se o pastor pegasse o dinheiro que ele está usando da igreja, do dízimo, e ele se formasse, né, procurasse melhorar a sua vida em estudos, até para um conhecimento maior. E outros, tem pastores que são maravilhosos gestores de dinheiro. Não necessariamente ele ganha muito, mas como ele sabe gerir o dinheiro dele e não gasta, ele consegue comprar um bom carro. E às vezes ele é julgado por ser bom gestor. Né? O salário dele sempre foi aquele, 10 anos, depois de 10 anos, pastor, ele compra um carro importado. Tá 10 anos economizando, o cara merece, ué. Querido, a realidade é o seguinte: o pastor está a pé, esse pastor não tem fé. Pastor está de carro e pastor é ladrão. Essa é a mentalidade. Ele tem que ficar voando, né, no espírito. Se você vê o ímpio, o ímpio chegou na igreja com o carro do ano. Hein, pastor Bortel? O ímpio chegou na igreja com o carro do ano. Olha que carro bonitão. Poxa, esse cara aí é abençoado. O pastor chegou, o pastor já está roubando meu dinheiro. Essa é a mentalidade. Uma pergunta interessante, acho que no começo também o pastor Carlos tocou nesse assunto de quem tem que gerir o seu dízimo não é você, não. Olha, porque a pessoa pergunta, eu acho interessante. Ela fala assim, eu posso participar de uma igreja, sou membro de uma igreja e dividir o meu dízimo, dar uma parte na minha igreja e outra para uma igreja humilde que não tem muitos recursos? Não pode. Você tem que entregar o dízimo onde você congrega. Escolhe essa igreja humilde então para congregar, pô. Vai para lá, já que você quer dizimar lá. É o que nós falamos. Vai para você, querido, vai para lá, congrega. Pena, ela está com pena da igreja. Oferta. Dá o teu dízimo aqui, quero ajudar, dá uma doação. Ela está com pena da igreja. É uma oferta. Uma oferta pode. É aquilo que nós falamos no início. O dizimista, ele não pode administrar o seu dízimo. Não pode. Deus não te chamou para administrar. Foi o que aconteceu com Ananias e Safira no que tange a oferta. É verdade. Eles quiseram administrar da forma dele. O apóstolo, ele tinha dado uma ordem. Atraíram a maldição de morte. E eles administraram da maneira dele. É por isso que muitas das vezes existem membros criticando, julgando o pastor pela prosperidade dele, seja carro, seja um imóvel, seja o que for. Mas ele próprio, ele não tem essa capacidade de administrar e a consequência disso, ele não produz um imóvel para ele, seja um carro, seja uma casa, e ele vai apontar para o pastor. Ou seja, outra coisa, pastor que é pastor, pastor é a igreja, Marcelo. meu irmão. Pastor que é pastor, meu irmão, pode vir um pouquinho na mão dele, mas Deus abençoa de tal maneira que o camarada é próspero, ele multiplica. Com certeza. Não tem jeito, Deus abençoa. Agora tem que ser um bom administrador. Não, mas se ele é um homem de Deus, um homem sério, ainda que ele não seja lá um grande administrador, Deus abençoa o cara. Essa aqui, velho, pastores, hoje, os pastores que são homens de Deus, sérios, fazendo a obra, eles crescem, eles prosperam, eles abençoam. Só que existe ainda essa mentalidade no nosso país, de que o bom pastor é aquele que está com o sapato furado, o sapato dele é o mais barato do mercado, humildade. o terno dele é o mais barato, a blusa dele é sempre a mais baratinha. Olha, meu pastor, como ele é humilde. Não é, querido. Pastor Portela, retornando à pergunta que foi feita sobre dar o dízimo para prosperar, e o presbítero citou ali
um exemplo maravilhoso. A realidade é o seguinte, o que você dá é o que você recebe de volta. Você plantou farinha, vai colher farinha. Você plantou peixe, vai colher peixe. Quando Elias quis chuva, ele plantou água. Essa é a realidade. Você vai colher o que você plantar. Você plantou pouco, vai colher pouco. Você plantou muito, vai colher muito. Isso é Bíblia. E uma coisa que quando a gente fala de pouco e muito, a gente não está falando do valor correto. Por exemplo, uma pessoa que ganha R$1.000 e dá 500, ela vai ganhar muito mais do que um cara que ganha 10 mil e dá 2 mil. E um outro ponto. Porque a gente está falando de porcentagem também. O seguinte, que quanto vale para a pessoa? É valor, não é? É a décima parte. É a décima parte daquilo que vem na sua mão. Tem muita gente que faz o seguinte também. Paga tudo que tem que pagar, aí sobrou, ele dá o dízimo. O que sobra... Entendeu? Tá errado, tá errado. É aquilo que vem na tua mão. Veio na tua mão, você dá a décima parte. O que você passar disso é uma oferta e Deus vai te abençoar segundo o seu coração. Segundo aquilo que você está fazendo. E ninguém dizima mais do que ninguém. Existia um tempo atrás aí... Tem essa ideia também, não. Eu sou o maior dizimista da minha igreja, querido. Se você tem essa ideia que é o maior dizimista da igreja, você não conhece a Bíblia. Você não é o maior dizimista da tua igreja. Você é igual aquele irmão que ganha um salário mínimo que dizima só os inventaram o trízimo. Inventaram o trízimo. Um tempo atrás aí inventaram o trízimo. Eu já ouvi isso mesmo. Ele é o maior 10 pro pai, 10 pro filho e 10 pro Espírito Santo. Eu vi isso na televisão. Entendeu? Então o que acontece? Não, mas a gente tem que deixar claro aqui... Eu já vi também o dízimo inverso. O cara dá 90 e fica com 10. Isso, né? Que é a décima parte daquilo que você ganha. O pastor inventou mais de 10%. Tem uma ideia agora, tem uma ideia agora. Eu dizimei 20%, pastor. Tem uma ideia agora que todo membro, eu ouvi isso uma vez numa palestra e eu fiquei aterrorizado. Que todo membro tinha que dizimar 1% do seu salário para o pastor. Porque aí fizeram um cálculo lá, na palestra que na época da lei o boi era cortado aqui e ali, e X parte... isso é legal, é o dízimo. Bíblia, é Levítico. Isso é legal, é legal, pessoal falando legal, o Bíblia é legal, isso aí. Seria mesmo, tem então, era 1%, esse 1% Levítico, né? Esse 1% seria hoje, esse cálculo que foi feito seria hoje o 1% do salário de cada pessoa que teria que ser dado para o pastor. Peraí, eu acho que também não é por aí. Eu acho que se a igreja é dizimista, o irmão dizimista, dá os 10% dele lá, se ele sentir no coração... Eu tenho membros da minha igreja... Você está falando que a proposta era acrescentar... Já está chegando no final do programa aí. Seria 11%. Seria 11%. A gente falou só de 5% do dízimo. Em outro programa a gente fala dos outros 5% para ficar 10%, tá bom? Olha a enquete que a gente fez para você de casa. Você sabe o que o seu pastor faz com o dízimo? Resultado final, 57% das pessoas dizem sim, 43% das pessoas dizem não. Pastores, muito obrigado pela presença de vocês. O programa foi maravilhoso, tem que marcar outro aqui. Obrigado também pela sua audiência. Deus te abençoe e até o próximo Antenados na Geral. Tchau, tchau.